participativa. A minha pesquisa ela teve como referência principal a dissertação de mestrado de Eunice Dias Rocha Rodrigues, e onde ela faz algumas reflexões sobre a atuação do professor que atende a terceira idade. E também ela ressalta a importância de estar conhecendo a formação desse professor e como que é que ele atua. E nesse contexto, eu abordei então a educação musical em terceira idade, o desenvolvimento musical de alunos idosos e as possibilidades que norteiam o processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem. As questões da coleta de dados, como educadora musical, eu escolhi este tema com o propósito de documentar, investigar e analisar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da terceira idade, ampliando o assunto para uma abordagem reflexiva com o intuito de esclarecer como acontece o desenvolvimento musical de alunos idosos dentro do contexto da educação musical. A partir daí surgiram os seguintes questionamentos. Quais são as possibilidades de desenvolvimento musical dos idosos e como o ensino-aprendizagem acontece no contexto da educação musical? Como dar aulas de música para esses alunos idosos? Há diferenças significativas no processo de ensino-aprendizagem de música para alunos da terceira idade? De que maneira é o envolvimento professor-aluno da terceira idade? E como lidar com as possibilidades e dificuldades de aprendizagem musical dos idosos? Teve como objetivo geral investigar e analisar o processo de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento musical de alunos da terceira idade no contexto da educação musical. E, como objetivo específico, verificar que tipos de atividades musicais o professor desenvolve com os alunos idosos. Segundo, analisar as reações dos alunos idosos aos procedimentos musicais aplicados pelo educador que atende essa faixa etária. Terceiro, refletir e analisar como acontece o processo de desenvolvimento musical dos alunos idosos sob a perspectiva da atuação do educador musical que trabalha com esses alunos. O local da pesquisa aconteceu em uma escola específica de música, Belas Artes Academia de Música, na cidade de Governador Valadares. A escola é minha, só que ela foi realizada com uma professora de canto, que trabalha com alunos individuais e aulas coletivas. Foi um grupo de 5 alunos idosos do sexo feminino que participam de aulas coletivas de canto e apresentam a faixa etária de 60 anos acima. Com relação ao procedimento de coleta, a pesquisa foi conduzida pelo método Survey também, de pequeno porte, com abordagem qualitativa, e como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário auto-administrativo, contendo questões fechadas, mistas e abertas. O roteiro do questionário foi dividido em 3 partes e contou com a participação de todos os envolvidos no processo investigativo, sendo que a primeira parte foi a entrevista com o professor e o grupo de alunos, onde eu abordei a questão dos dados pessoais, nome, idade, sexo, telefone. A segunda parte da entrevista também foi com o professor, somente com o professor. Essa segunda parte teve 2 tópicos. Primeiro foi a formação e atuação desse professor, no intuito de investigar mesmo a formação e como que é que ele atua com os alunos idosos. Aqui tem algumas perguntas, se ele tem participado de cursos, quanto tempo que ele atua em atividades de ensino, que tipo de aulas que ele desenvolve com a terceira idade. Esse professor específico, ele desenvolve aulas de campo, tanto coletivo quanto individual. O terceiro tópico foi o processo de desenvolvimento desse aluno idoso no contexto da aprendizagem dele. Então, eu selecionei algumas questões que levam o idoso a procurar as atividades musicais. A princípio, o que mais me chamou a atenção foi a questão que eles procuram mais a aula de música por terapia, por recomendação médica. Então, esse é o ponto principal deles estarem procurando mais as aulas de música. Como são ministradas as aulas para os idosos? Comente como você percebe o desenvolvimento do aluno idoso nas aulas individuais e nas aulas coletivas. E
quais são as dificuldades encontradas pelo idoso no processo de aprendizagem. A dificuldade mais encontrada seria a falta de concentração, a dicção, no caso da aula de canto, entendeu? Essas foram os limites que eles têm. De acordo com os resultados obtidos, observei que a predominância de alunos idosos do sexo feminino em aulas de música, há mais alunos femininos do sexo feminino do que homens que procuram as aulas de música. Isso também, eu fiz essa comparação com o trabalho de dissertação e também foi constatado isso no trabalho. A professora investigada nessa pesquisa possui uma faixa etária intermediária entre a juventude e a velhice. Os dados coletados revelam que a professora apresenta formação musical em curso técnico e em cursos livres de música. No caso, essa professora, ela tem curso em seminários de igreja. Tanto é que ela participa, ela sempre está se atualizando e leciona em lugares diferenciados, trabalha com igrejas, na própria residência e escolas também de igreja. E também atende outras faixas etárias de idade. O ensino da música para a terceira idade é como uma contribuição para a melhoria da falta de concentração, da perda de memória e da percepção rápida em algumas situações do dia a dia. Assim como também a música é terapia e contribui para o bem-estar do idoso. A paciência, carinho e compreensão ensinar a atuação do professor que atende essa faixa etária também. As aulas são ministradas com didática diferenciada, usando recursos visuais e linguagem corporal. O interesse, a dedicação, a vontade de aprender e de um tentar ajudar o outro minimiza as dificuldades encontradas pelo idoso no processo de aprendizagem musical. Então, assim, é o tempo inteiro um ajudando o outro, entendeu? A aula, eles têm muita vontade de aprender, não tem, assim, vergonha, eles vão com tudo. E como conclusão, diante dos resultados obtidos, a pesquisa apontou pontos semelhantes com relação à formação e atuação do professor, tendo a dissertação de mestrado escolhido como uma das referências para o trabalho pessoal. A atividade musical para o idoso reconstrói e favorece a memória, proporciona uma qualidade de vida melhor, aumenta a autoestima e, principalmente, é um veículo de socialização e de integração dessa faixa etária no meio em que estão inseridos. Nós, educadores musicais, devemos estar preparados para atender e conhecer esse novo aluno que estatisticamente vem crescendo a cada dia e parar de olhá-los como indivíduos que apresentam limitações para a aprendizagem. Só que, ao meu ver, como professor de música, eu percebo que, tanto nos artigos que eu estudei também, há poucos estudos direcionados à área de educação musical para a terceira idade. Então, eu acho que fica aí a sugestão, para quem vai fazer agora os trabalhos, pensar um pouquinho mais, porque a tendência é a gente ter mais esses alunos nas nossas escolas, entendeu? E a gente tem que saber lidar com essas diferenças também, com as limitações de cada um deles. Como referência bibliográfica, como eu citei, a dissertação de Luiz Rodrigues, e os 3 artigos de Patrícia Quebrano, Aprendizagem Musical de Alunos em Ambientes Coletivos, Durada Bastião, Abordagem da UME, Elementos de Mediação de Teoria Prática na Formação de Professores de Música,